Vamos voltar a falar do caso daquele homem encontrado morto dentro de uma mala. Um crime brutal, que a gente falava ontem aqui no Bora Paraná, né, Marcelo? O homem estava desaparecido, teria marcado o encontro possivelmente com um garoto de programa e aí, infelizmente, após um desacerto, acabou morto. São essas as informações, Marcelo? Cristiano, no começo, as informações, eles tinham se encontrado através de um aplicativo de relacionamento. Mas, segundo o que foi levantado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já era o segundo ou terceiro encontro desses dois homens, tanto do Ronielso quanto o do rapaz que assumiu, que tirou a vida desse funcionário ali do Estado. Cristiano, conversando com a doutora Camila Seconero, com a doutora Yara Dequique, que são as que começaram a ajudar nas investigações após o sumiço do Ronielso, elas trataram o seguinte: o que ajudou a Polícia Civil chegar até o autor, Cristiano? Só para quem acompanha o Bora Paraná entender. O Ronielso, ele deixou o WhatsApp aberto, web, deixou no computador aberto. E quando a família descobriu que estava aberto, repassou à Polícia Civil e ali começou as investigações e chegaram, então, até esse rapaz. O depoimento dele, Cristiano, no começo, de ontem, até na tarde de ontem, de segunda-feira para terça, ele demorou cerca de 5 horas. E ele relatou o seguinte, que primeiro ele falou que tinha conversado, depois ele relatou que não falava mais, que não tinha se encontrado, depois de 5 horas ele resolveu assumir. Ele relatou o seguinte, que a vítima foi até a casa dele, ele é um rapaz de 22 anos, casado, e tinha esse encontro com o Ronielso. Chegando lá, Cristiano, os dois ficaram juntos por algum tempo e depois disso ele pediu que a vítima fosse embora. E a vítima não queria sair. E ele falou, vai embora que a minha esposa vai chegar e vai pegar você aqui. Então isso, houve essa discussão e daí o autor ali, confesso, chegou e acabou agredindo o Ronielso até com uma martelada na cabeça. Ele ficou desesperado, segundo o que ele relatou no depoimento, levou a vítima até o box, tentou acordar ela, mas já estava em óbito. Colocou na mala, saiu com a vítima no carro do Ronielso, colocando bem próximo à sua residência no bairro do Cajuru, deixando o carro com a mala e o corpo do Ronielso dentro. Demorou um pouco, voltou, o carro estava lá ainda, daí que ele foi, Cristiano, até a região de Piraquara, onde você acompanha nas imagens, e acabou abandonando a mala com o corpo desse homem dentro. Depois disso, ele colocou à venda o veículo da vítima, uma plataforma de vendas no Facebook, e conseguiu vender para 2 rapazes, colocando um preço bem abaixo, que depois disso foram presos, conduzidos até a delegacia, porque estavam com esse veículo ali com queixa de desaparecimento. Então, a doutora Camila relatou o seguinte: tudo isso foi por conta de uma discussão. Os dois acabaram discutindo. Mas como não há crime perfeito, como a gente diz, o que ajudou a Polícia Civil a chegar até o autor foi o WhatsApp, o web que ficou aberto. Cristiano, então as investigações já estão, bem dizer, concluídas. Agora o inquérito vai ser finalizado porque ele foi um réu confesso, levou os policiais da DHPP até onde estava o corpo e depois disso ele foi ouvido e já foi autuado em flagrante pelo homicídio. Cristiano. Obrigado, Marcel. Gente, uma imagem fortíssima. Nós tivemos acesso às imagens feitas, inclusive, por policiais no momento em que o corpo era encontrado. Claro que essas imagens ajudarão muito possivelmente na perícia, no trabalho investigativo, mas em respeito à família deste homem e principalmente também a você que nos acompanha diariamente aqui, é claro, a gente não vai trazer essa imagem. Nem com recurso de edição, nem borrando a imagem dá para trazer. Porém, dá para você ter uma noção, é uma imagem fortíssima. O homem foi morto a marteladas. Um crime brutal. Uma ação extremamente covarde desse assassino, que com a maior frieza do mundo, foi dormir depois do crime ainda. Ele foi dormir. Ele disse em depoimento que deixou o corpo numa mala, falou, amanhã eu vejo o que eu faço com esse corpo aí, amanhã eu vejo onde eu dispenso isso. Ele foi dormir, gente. Como é que o camarada tem a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois de praticar um crime? E pior, um crime brutal, como esse, tirando a vida de uma pessoa e da maneira que ele tirou. Ele foi dormir. Aí depois ainda se preocupou em vender o carro da vítima. Você viu aí o Marcel trazendo informação, foi para uma rede social e anunciou o carro, torrando o veículo em se tratando de valor. E aí é lógico, apareceu o comprador rápido, né? O camarada viu lá um carro por menos da metade do preço, naquele ano e modelo. Ele foi baixando o preço, baixando e vendeu, porque ele queria qualquer dinheiro para tentar escapar, tentar fugir, não sei, mas não deu tempo. Não deu tempo. Ele não esperava que no computador da vítima tivessem todas as informações da pessoa com quem ela havia se encontrado ou marcado o encontro para se ver, né? A última pessoa com quem ela teria contato, que foi o autor desse crime. Estava lá o WhatsApp web aberto no computador, a família viu, percebeu que ele havia marcado o encontro com uma pessoa e depois desse encontro desapareceu. É claro que essa pessoa poderia ser, já figurava como suspeita do crime e não deu outra.
Ele confessou o crime. Vamos ouvir aqui a delegada Yara da Kik, responsável por essas investigações. Ela também falou com a nossa equipe. Veja aí. Foi registrado o boletim de ocorrência e nós começamos a fazer as investigações de praxe, como nós fazemos as investigações de pessoas desaparecidas, que geralmente não acontecem com crime, entendeu? Não resultam em crime. No decorrer das investigações, os investigadores foram checando o celular da vítima, foram checando o computador da vítima, e daí nós percebemos que ele tinha um relacionamento, ele se relacionava com esses aplicativos de encontros e tal. E aí nós começamos a investigar quem eram essas pessoas e tal, e chegamos ao autor. Daí nós descobrimos um encontro que provavelmente ele deveria ter feito o encontro. Aí, checando o computador dele, nós vimos que ele tinha marcado um encontro para aquele dia, sabe? E aí coincidia com o dia do desaparecimento, do registro do desaparecimento dele. E daí nós começamos a investigar. Fomos investigando, chegamos ao endereço dessa pessoa, e aí conversando com ela e tudo, levamos para a delegacia para ouvi-la, tudo, e aí ele confessou ter praticado esse crime, e a motivação desse crime foi pelo um desajuste ali no acordo entre eles. Acordo financeiro? Não, acordo sexual. E daí nós conversamos com ele, tudo. A princípio ele negava, ele dizia que não, que só tinha feito o programa e que depois ele tinha ido embora e que ele não tinha mais visto. Mas depois, conversando e tudo e tal, ele já não se aguentava mais. Ele estava muito nervoso por ter praticado o que ele praticou, né? Aí ele nos disse que ele iria mostrar onde é que ele tinha deixado esse corpo. E estava onde? Estava ali nas proximidades do município de Piraquara, ali num lugar ermo, assim, um lugar de difícil acesso. Estava dentro da mala, hein? Estava dentro da mala, e ao lado da mala tinha um saco com vários panos, aquelas coisas todas, o material que ele usou para fazer a limpeza do local e para enrolar a vítima ali. Ele matou a vítima usando um martelo. Várias marteladas na cabeça. Estava com raiva? Provavelmente, né, ali, não sei. E ele nos disse que eles usaram cocaína antes da prática e tal. Então aquilo deve ter aumentado ali o nervosismo. Mais um caso, delegada, onde o desfecho aí em uma mala, né? Casos, inclusive, dessa semana aí, 3 casos. Como que a polícia vê esse tipo de ação desses criminosos? Olha, você sabe que como acontece em vários casos, assim, por exemplo, vários aviões que caem, daí um avião cai, começa a cair uma sucessão acontece uma sucessão de quedas de avião. Então eu acho assim que é a mesma coisa. Eu acho que o autor deve ter se lembrado na hora de ter pego uma mala, que era a forma mais fácil dele esconder esse corpo e transportar do local ali onde ele estava, e deve ter lembrado desses crimes que aconteceram agora recente, e ele usou dessa causa aí, dessa forma. Tentou usar esse recurso e tentou também enrolar a polícia, tentou enganar. Só que a delegada experiente, durante o depoimento, conseguiu fazer com que ele confessasse o crime, né? Já não tinha mais como continuar negando. As contradições eram muitas. E aí, quando ele confessa o crime, ele dá também detalhes de como praticou essa atrocidade.